Hi everybody! Vamos estudar Present Perfect, Time Up to Now. Vamos focar exatamente nas expressões de tempo que sempre exigem o uso do Present Perfect para compor as formas verbais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu falo essa frase aqui, ó, I haven't studied for the exam yet. O que eu estou dizendo? Eu não estudei para a prova ainda. Mas entendam que há uma intenção de estudar para a prova, só que eu ainda não fiz isso. Então, nessa teoria do Present Perfect, essa ação ela já está em andamento, ela ainda não foi concluída, nem foi começada, mas sendo ela uma ideia que vai acontecer, está planejada, eu posso usar ela no Present Perfect. Então, esse at, ele sempre vai aparecer no final das frases, para compor essa história de ainda não aconteceu. Por exemplo, tem um outro caso aqui. Carol is interested in stoicism. Que a Carol, ela está interessada em estoicismo, né? Que é uma teoria filosófica que a teacher aqui particularmente adora. E aí, estando ela interessada no estoicismo, ela já começou a ler algumas obras e tal. E até agora, ela já leu. Então, ó, she has already read Seneca and Marcus Aurelius, que são dois filósofos estoicos super conhecidos, maravilhosos. Então vejam que até o momento ela já leu Sêneca e Marco Aurélio. Pode ser que ela, nesse interesse dela pelo estoicismo, ela vai continuar fazendo outras leituras. Então aqui, nessa situação temporal, cabe muito bem o uso do Present Perfect. Então lembrando, o yet vai aparecer geralmente com formas negativas, alguma coisa que já estava meio planejada ou meio em andamento, mas ainda não se concluiu. Então, I haven't studied for the exam yet. Eu ainda não estudei para a prova, mas eu pretendo estudar. E aqui nesse caso, she has already read Seneca and Marcus Aurelius. Quer dizer o quê? Que ela já leu Sêneca e Marco Aurélio, mas nesse interesse dela pela filosofia estoica, pode ser que ela continue a fazer outras leituras. Então esse é um aspecto bem interessante do Present Perfect, né? Quando eu tenho umas ações que elas estão meio planejadas, ou para começar, ou para continuar, então nesses casos, com o uso do yet e do already, eu vou sempre empregar o Present Perfect. Temos outras coisas interessantes aqui quando estamos falando sobre ongoing process, né? Que seria um processo em andamento, algo que ainda não foi concluído, mas que poderá ser concluído em breve, mas começou lá no passado. Então, nesse caso, tanto o estudo para a prova quanto as leituras do estoicismo, nesse caso, são processos que estão em andamento, então eles ficam perfeitos para serem usados com o Present Perfect. Também temos o uso do Present Perfect com as expressões de tempo ever e never. O ever eu acho bem interessante porque ele significa mais ou menos alguma vez na tua vida. Quando a gente usa a expressão ever, quer dizer alguma vez na tua vida. E seguindo esse raciocínio, pensem comigo, tua vida começou lá quando tu nasceu, né? No passado. Tu ainda tá vivo? Tu continua aqui? Sim. Então, nesse caso, como a tua vida continua, certas coisas, quando a gente coloca sob essa perspectiva do ever, se elas não aconteceram ainda, pode ser que um dia elas aconteçam. Por exemplo, quando eu faço essa pergunta, have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Eu fiz a pergunta justamente com o Present Perfect, colocando o auxiliar aqui na frente, aqui está a expressão do tempo ever e aqui está o particípio. Por quê? Cá está o Japão, um país que deve ser lindo culturalmente, eu nunca fui, pretendo ir, mas justamente eu faço essa pergunta, have you ever been to Japan? Porque ok, pode ser que até hoje, na minha vida, eu não tive a oportunidade de ir no Japão, mas pode ser que no futuro eu vá, então não é uma ação que eu posso considerar como concluída ou como impossível de acontecer. Eu jogo ela nessa linha do tempo de alguma vez na vida. E a minha vida vai continuar e espero que um dia eu consiga ir ao Japão. Um outro exemplo bem interessante, o uso do never. Never quer dizer nunca, né? Jamais. Mas vejam só, colocando o never nessa perspectiva de tempo, I have never been to Japan. De novo, eu nunca fui ao Japão até esse momento. Pode ser que um dia eu vá ao Japão?
Pode, não pode? Então eu não posso colocar como uma ação concluída, como a gente faz no português, né? No português eu digo, eu nunca fui ao Japão, mas pode ser que um dia eu vá, né? No inglês, quando eu faço a frase dessa forma aqui, I have never been to Japan, já fica mais ou menos implícito. Eu não fui até hoje, mas pode ser que um dia eu vá. Outras expressões de tempo bem interessantes que costumamos usar com o present perfect. Por exemplo, recently e lately. Segue a mesma lógica. O que quer dizer recently? Recently seria recentemente. Esse recentemente inclui uns dias atrás, mas também inclui o momento de hoje, o dia de hoje. O dia de hoje já acabou? Não, ele ainda vai se estender. Muita coisa pode acontecer. Então, entra naquela lógica de um tempo que ainda não foi concluído. Começou uns dias atrás, continua nesse momento presente aqui. E o mesmo vale para o lately. O lately em português a gente pode traduzir como ultimamente, né? Por exemplo, tu pode dizer, ultimamente eu tenho andado muito agitada, né? O que é esse ultimamente? Uns dias atrás, incluindo o dia de hoje, que ainda não terminou. Então, sempre que o tempo continua a ser contado, que o tempo não foi encerrado, nós vamos usar o present perfect, porque é um tempo até agora, incluindo esse momento ainda do dia de hoje. Querem ver os exemplos? Daí vai ficar mais claro ainda para vocês. Eu posso dizer assim, we have improved our English recently. Nós temos aperfeiçoado, melhorado, né, o nosso inglês recentemente. Ou seja, começamos a aperfeiçoar o nosso inglês dias atrás, né? Estamos ali estudando, assistindo as videoaulas, pesquisando e tal. Isso começou um processo alguns dias atrás. E ele continua, é um processo que ainda não foi concluído. Então, nesse caso, a ação, ela vai continuar. Então, por isso que eu uso o present perfect. Olha o exemplo de baixo. You and I have studied a lot lately. Você e eu temos estudado muito recentemente, né, ultimamente, nos últimos tempos, né? Então a gente começou a estudar um tempinho atrás, ainda estamos estudando, a ação ainda não foi concluída, nem a contagem de tempo, né? Porque esse ultimamente inclui uns dias atrás e também um momento presente, que segue adiante. Um outro caso é o uso do just. O just, ele seria mais ou menos como um recém, né? Se eu uso uma frase assim, ó, Emily isn't here. A Emily não está aqui. She has just gone to the bank. Ela recém foi para o banco. Então, quando nós usamos essa expressão just para uma coisa que aconteceu agorinha, há pouco tempo, eles entendem que, diante dessa expressão de tempo just, recém, nós também vamos usar o present perfect. Lembrando, olha a colocação da expressão de tempo. Ela vai no meio entre o auxiliar, has, e o particípio gone. Mesma coisa aqui, pessoal, muito importante. O yet, sempre no final da frase, né? I haven't studied for the exam yet. O already também fica aqui no meio. Quando eu faço a pergunta, o have vai para frente, a expressão de tempo fica aqui no meio. Mesma coisa aqui, I have never been to Japan. E também o recently e o lately, eles costumam ficar mais para o final da frase. Então, eu quis salientar aqui para vocês a importância de todas essas expressões de tempo, que tem essa questão de um processo em andamento, um tempo que ainda não foi concluído, que não terminou de ser contado, que são os momentos mais importantes para a gente usar o present perfect, que nem é tão bicho-papão assim. Beijo, pessoal! A gente se fala. Até!